sei se você ficou sabendo, mas dois clubes da Inglaterra estão negociando para tentar levar o André. A gente vai falar sobre isso hoje, vai falar também sobre o retorno do João Neto, polêmica do Marcelo, possível vinda do Enzo Dias e mais algumas informações. Então vem ficar por dentro de tudo comigo no nosso... Dá pra falar vídeo de atualizações da madrugada? Meu nome é Júlia e eu sou dominada pelo Flu. A gente vai começar falando sobre a nossa cria de Xerém, mas antes disso eu vou pedir pra você deixar o seu like. É um cliquezinho só, mas ajuda demais o nosso canal que tá crescendo aos pouquinhos. Mas vamos então falar sobre o João Neto, o atacante formado por Xerém, que quando a gente pensou que ia começar a ter oportunidade no profissional, foi emprestado para o CRB e agora vai voltar. A informação foi dada pelo Vene Casagrande, vou botar para vocês na tela pra gente falar sobre os detalhes. Mas então cola aqui na tela comigo. Fluminense solicitou ao CRB retorno do atacante João Neto. O acordo entre as equipes permitia que o tricolor pedisse a volta do jogador antes do término do vínculo de empréstimo. A solicitação foi feita porque Cano, lesionado, não vem atuando e John Kennedy pode ser vendido pelo Flu ainda nesta janela. Pelo CRB, João Neto fez 24 jogos e marcou 3 gols. Lembrando que na equipe do CRB, o João Neto não vem sendo titular, né? Ele vinha sendo reserva, inclusive ele é responsável quando ele entra no jogo por fazer os 2 gols que levam o CRB à disputa de pênaltis da Copa Nordeste. Acabam perdendo o campeonato para o Fortaleza, mas é o João Neto que dá os 2 gols que levam o CRB ainda a brigar nos pênaltis. E assim, já tá tudo certo para esse retorno, até em uma matéria posterior da Bárbara Mendonça e Gustavo Garcia, tem a informação de que o João Neto se apresenta no CT Carlos Castilho já na segunda-feira. E vale mencionar que essa matéria cita que o João Neto foi sondado pelo Porto, que estava disposto a apresentar uma proposta de empréstimo com opção de compra na janela desse meio do ano agora. E que bom que não foi negociado. E assim, é uma opção que eu gosto. O João Neto, ele já teve até alguns jogos pelo profissional do Fluminense, mas eu não considero que ele teve oportunidade de verdade dentro da equipe. E eu acho que a gente sempre tem, sim, um carinho a mais quando o garoto é de Xerém. Mas ele é um garoto que ele é muito elogiado desde muito novo. Eu lembro de quando o Fred vem pro Fluminense nessa última passagem. Ele ainda, quando ainda jogava, ele fala, assim, um dos garotos que ele destaca na base, que é um jogador que impressionava ele em campo, era o João Neto. E assim, entre ele seguir apostando no Canon, ou trazer um nome qualquer pra cá, que não motive, não dê expectativa nenhuma, eu prefiro apostar no João Neto. Não tô dizendo que ele vai chegar e resolver todos os nossos problemas, mas a gente precisa, assim, que esses meninos sejam usados em profissional, até para futuramente, quando for fazer uma venda, esses meninos tenham o valor do mercado. E a gente também não ficar como vende jogador, depois o jogador se destaca lá fora e não teve oportunidade aqui, não jogou aqui. Então, assim, gosto muito de saber que houve esse pedido de retorno, gosto de saber que ele vai voltar para cá. Estou muito ansiosa já para ver como vai ser João Neto vestindo novamente a camisa do Fluminense. E eu imagino que vocês também estejam, afinal eu já vi muitos comentários por aqui do que por que o Fluminense emprestou o João Neto, por que não pede João Neto de volta? Então tá aí, a notícia boa, João Neto está voltando. E já que a gente falou de um retorno, agora a gente vai falar dessa... É difícil falar que é eminente, mas vamos falar então sobre essa possível saída do André. Pra gente falar do André, eu vou pedir pra você que ficou aqui até esse momento do vídeo, aproveitar pra se inscrever aí embaixo. A gente tá tentando bater a meta de chegar nos 6 mil inscritos no momento e você pode ajudar a gente com um cliquezinho só. Mas vamos falar então sobre o André. Depois da classificação nas oitavas da Libertadores, em que a gente teve aquela imagem do André sentado ali ao pé da trave, refletindo aparentemente, olhando aquilo tudo, admirando aquilo tudo no Maracanã, voltou a se especular a questão dessa possível saída. E hoje saiu uma notícia do Marcelo Neves no GE, dizendo que o Fulham informou o Fluminense que desistiu da contratação do André. E a gente teve os detalhes dos valores. E eu vou passar essa questão dos valores para vocês, junto com as informações que a Aline Nastari traz sobre esses outros clubes que estão, de certa forma, negociando para levar o jogador. Então esse é o fio do tweet da Aline Nastari. Eu vou lendo e comentando aqui essa situação. Sobre André, Wolverhampton e Manchester United estão interessados no jogador. Há negociação entre representantes do atleta e clubes, mas não há proposta na mesa para o Fluminense.
Na sequência, algumas perguntas e respostas sobre a situação do jogador. Isso Marcelo também tinha informado, Lessa também já tinha informado, que não há propostas nesse momento, mas então o que está acontecendo? É tipo aquelas negociações que o Fluminense faz, igual estava com a situação do Gabriel Fuentes, estava primeiro falando com o staff do jogador, para depois falar assim com o clube. Tá nesse momento em que estão negociando com o staff, com os representantes do atleta. E aí é que ela fala: o Fluminense tem proposta por André? Nesse momento, nas mãos do Fluminense, não tem proposta. Aliás, o clube, inclusive, recebeu oficialmente a resposta do Fulham, que não tem mais interesse no jogador. Então, essa é aquela informação que o Marcelo Neves já tinha passado. Existem negociações? As conversas estão acontecendo entre clubes interessados e staff do jogador. Há negociação com algumas equipes da Inglaterra, Wolverhampton e Manchester United são times interessados. Representante e atleta não descartam uma saída para outros mercados. Então pode surgir aí clubes de outros países também. O jogo contra o Grêmio foi a despedida, que isso ficou na cabeça. É provavelmente que tenha sido sim a despedida do Maracanã e da torcida. Afinal, faltam apenas 8 dias para a janela de transferência dos principais mercados fechar. Pela frente, o clube só tem mais um jogo contra o Atlético Mineiro, que é fora de casa. Então, o André pode sair sim agora, ainda jogar contra o Atlético Mineiro. E essa ter sido a despedida dele no Maracanã. Caraca, cara, perdi isso. Mas vamos lá. André pode ficar? Para as finanças do Fluminense é fundamental vender o jogador. Tanto que no orçamento do ano, o clube estipulou 115 milhões de vendas, contando com a saída do volante. André também tem o desejo de sair. E aí, aqui para a gente entrar na questão dos valores, sobre a proposta do Fulham, no início da janela, o Fluminense recebeu uma oferta de 20 milhões de euros mais 5 em bônus do Fulham. O tricolor fez a contraproposta com 30 mais 5. O clube inglês sinalizou que não seguiria com a negociação e trouxe outro jogador para a posição pelos mesmos 25 totais, Sander Berge do Burnley. Lembrando que no ano passado o clube recebeu uma proposta de 30 milhões do Liverpool por André, mas o jogador topou permanecer no projeto, que culminou na conquista da Libertadores. Então, essa é a situação atual do André. Assim, fico um pouco chateada com isso tudo. Eu já esperava a saída, já aceitei que o André tinha que sair pela questão financeira do clube. De certa forma, por mais que a gente aceita, a ideia parece que não fica tão clara na cabeça, imaginar o time sem o André. Mas uma coisa que me deixou um pouco, assim, achei estranho a questão dos valores, assim. E aí não achei estranho desconfiando, mas assim, achei estranho o Fluminense não dar um valor muito mais alto, né? E aí não falando que o André não vale isso, não falando que o Fluminense não tenha direito de colocar o valor que deseja nos seus jogadores, mas uma coisa é tentar se aproximar ao valor do André no ano passado. Outra coisa é tentar um valor muito mais alto. E aí, por que eu fico chateada com isso? Porque dificilmente a gente vai conseguir um valor próximo ao que o Fulham ofereceu, sendo agora fim de janela e nenhum outro clube tendo apresentado de fato uma proposta formal pelo jogador. Então a gente está correndo o risco de perder o André e financeiramente nem a gente recebeu o que a gente tinha chance de receber. E aí, vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver se esse interesse de Wolverhampton e Manchester United vão pra frente. Mas enfim, deixa aí a sua opinião nos comentários. Achou certo o Fluminense pedir muito mais? Achou o Fluminense exagerou na pedida? Achar que nem deveria vender o André também é possível. Que você pense sim, então deixa aí no comentário a sua opinião. E vamos agora para a polêmica do Marcelo. A gente vai falar sobre Enzo Dias ainda, não esquece, tem mercado a bola, mas vamos para essa polêmica do Marcelo porque ela deu o que falar hoje. Se você tá por fora da polêmica do Marcelo, né? Até ouvi falar sobre o Marcelo hoje, mas não entendi bem o que tá acontecendo. Vou te explicar. Saiu informação do Vilela dizendo que o Marcelo tinha uma lesão grau 3. E no caso, o que estava sendo falado, numa lesão grau 3, é de que levaria ali pelo menos 3 meses para ele voltar. E aí, obviamente, eu vou lembrar que o Vilela, assim como eu, tá? Não é jornalista, ele é torcedor. Só que o Vilela tem muitos contatos, tem muitas fontes. Então, ele, né, não é estranho que ele tenha alguma informação de dentro do clube. Mas depois desse caso repercutir, saiu uma informação do Caio Blois. E aí, para vocês acompanharem comigo aqui na tela, Marcelo cumpriu o cronograma de treinos hoje. A transição para o retorno às atividades normais com o elenco
O camisa 12 esteve acompanhado do colombiano Jean Lucumi, que também se recupera de lesão muscular, uma informação que a gente até então não tinha. Não procede, portanto, que o lateral sofreu uma lesão muscular grave. Aí embaixo ele até explica que ele não sabia quem tinha lançado essa informação, mas o próprio Marcelo também fez post no Instagram, segurando ali a chuteira e colocando quase lá, né, indicando que ele está perto de retornar. O próprio Vilela deu uma informação da assessoria de imprensa do Fluminense. Ele coloca ali que o assessor de imprensa informou que o Marcelo não tem essa lesão grave. Ele até diz que ele continua confiando na fonte dele, mas passou essa informação que veio da assessoria, a pedido da assessoria. Então, assim, né? A informação oficial do Fluminense é que não há essa lesão grau 3. Mais um detalhe que eu não tô vendo ninguém comentar, e muitos de vocês me perguntam sobre o Jean Lucumi, cadê Jean Lucumi? Jean Lucumi teve uma lesão muscular, então também está se recuperando junto com o Marcelo. Tá aí a informação do também o porquê que ele não vem aparecendo nas listas de relacionados. Mas bem, a gente vai saber o que de fato está acontecendo na prática quando o Marcelo voltar a campo. Eu acho que é um cara que faz falta, sim. O Marcelo, ele é diferencial, não tem jeito. Lembro que no jogo que ele lesionou, ele pisa em campo e ele dá um dos chutes mais perigosos que a gente tinha visto até então, naquela partida. Mas então, assim, vamos aguardar. E agora vamos falar sobre Enzo Dias. A informação foi dada pelo Sebastião Sur, jornalista argentino que cobre o River Plate na Rádio Continental. E segundo ele, o Fluminense e o Flamengo estão interessados no Enzo Dias, do River Plate. Até o momento em que ele passa essa informação, não havia propostas de nenhum dos dois clubes, mas então sinalizando o interesse do Fluminense pelo jogador. E quem seria esse jogador, né? Quem é Enzo Dias? O Enzo Dias é um lateral esquerdo argentino de 28 anos. Atuou por alguns outros clubes na Argentina, o último foi o Talleres, ele foi contratado pelo River Plate no início de 2023 e tem contrato até dezembro de 2026. É um jogador, pelo que eu vi ali no Transfermarkt, que não tem passagem por seleção, mas eu acredito que, como o Fluminense está, de certa forma, em negociação pelo Gabriel Fuentes, o Enzo Dias faça parte ali de uma lista de opções de laterais esquerdos que o Fluminense pode procurar, caso essa negociação com o Júnior de Barranquilla para a venda do Gabriel Fuentes não dê certo. Eu não tenho ainda opinião de qual eu preferia, tá? Você, inclusive, se você tiver, pode deixar aí nos seus comentários. Mas vamos aguardar, até porque o Julián Capera, jornalista colombiano, informou que nesta quarta-feira era o dia que o Fluminense receberia a resposta do Júnior Barranquilla, então a gente deve ter novidades mais pra frente. Mas você já pode comentar aí se você gosta do nome ou não. Pra gente fechar com algumas informações rápidas, André e Martinelli saíram na pré-lista dos convocados para as eliminatórias da Copa do Mundo. Nem todos os jogadores que estão na pré-lista serão convocados, mas a convocação está prevista para essa sexta-feira, então a gente deve ter mais novidades muito em breve. A CBF decidiu que vai fazer reuniões semanais após as rodadas do Brasileirão com representantes dos clubes para discutir questões de arbitragem. Isso porque reconheceu o aumento das reclamações sobre árbitro e VAR, e inclusive que tem reclamações pertinentes quanto a isso. Essa informação foi dada pela ESPN. E teve fala sobre Intercontinental de Clubes. O Gilmar Ferreira disse que tem a mesma informação do Sérgio do Boccaccio, de que de fato a FIFA pode indicar que o Fluminense seja representante do Brasil no Intercontinental desse ano. Se você quiser mais informações sobre isso, inclusive, tá por fora, deixa aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo só explicando esse ponto. E no Brasileirão Feminino, o Fluminense terminou empatando com o Real Brasília na última rodada da primeira fase, não conseguiu se classificar para as quartas de final, mas terminou a competição em 11º lugar, com 19 pontos, e já estava garantida, é claro, para a permanência na Série A1 no ano que vem. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de atualizações da madrugada. Você que assistiu até aqui, meu muito obrigada. Um beijo no coração de vocês e saudações tricolores. Te vejo na próxima.